Seja bem-vindo ao canal do Missio Day. Eu sou Gustavo Neves, estou aqui para pregar o evangelho para você e para orar por você. Nesse momento eu quero falar sobre a eternidade com você. Por isso que eu preciso que você fique até o final desse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas possível. O texto que eu quero ler com você é Atos capítulo 1, verso 9. Diz assim: Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Antes de mais nada, permita-me orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o teu poder e a tua graça e o teu amor venha sobre a vida desse coração que está ouvindo a tua palavra. Que a tua graça abundante possa, ó Deus, transformar o coração do meu irmão e da minha irmã. E que a tua vida, Senhor, possa se manifestar na vida dele. Que ele não venha ser um cristão comum, ou um cristão, ó Pai, que infelizmente vive uma vida morna na fé, mas uma vida cheia do amor e do poder do Senhor. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Jonathan Edwards, um dos pastores avivalistas do século XX, disse uma frase muito famosa. Ele disse o seguinte: põe a eternidade nos meus olhos. Nos dias de hoje, nós estamos acostumados com um tipo de pregação onde o nosso ego e o nosso interesse ele é exaltado. Nós estamos no centro do universo e nós só se importamos com aquilo que faz bem para as nossas emoções. Se a teologia, ou se a pregação, ou se aquela palavra está se dirigindo à maneira como eu estou me sentindo, se aquela igreja está comportando bem a minha vida, então por isso, sim, aí eu fico nessa igreja, eu ouço essa mensagem. Porém, a mensagem de Jesus para mim e para você é de nos chamar para um evangelho que nos chama para a nossa própria morte, onde nós vivemos para uma eternidade. Jesus morre e ressuscita e ascende aos céus. Dois homens, dois anjos aparecem para Pedro e para todos os discípulos, mais ou menos ali umas 120 pessoas, e diz para eles o seguinte: o que vocês estão fazendo? Esse mesmo Jesus que subiu aos céus é esse mesmo Jesus também que vai voltar para buscar cada um de vocês. A mensagem cristã não se resume somente em nós vivermos uma vida abastarda aqui nessa terra. A mensagem cristã não é só sobre nós vivermos uma vida digna, nós pregarmos o evangelho e vivermos uma vida preocupados com o dia de amanhã aqui nesse mundo. O apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, escreve o seguinte: Ai de nós, miserável homem que sou, se eu esperar de Cristo somente nessa vida. Você é uma pessoa que espera somente de Jesus nessa vida? Você tem esperado recompensa de Deus somente nessa vida? O convite de Jesus para mim e para você é que nós possamos colocar o nosso coração ao molde da presença do Espírito Santo, para que ele nos mude, nos transforme e nos ajude a viver uma vida esperando a sua volta. Escute bem, isso não significa que você não vai viver uma vida aqui na Terra, onde você precisa comer, beber, vestir, dar testemunho. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você viver uma vida aqui na Terra com uma expectativa eterna de que Ele vai voltar. Em nossos dias, cada dia que nós passamos, nós vemos o amor se esfriar. As pessoas não falam mais sobre eternidade. Os pregadores não falam mais sobre eternidade. Os pastores não falam mais sobre eternidade. E aqui um OBS, nem todo pastor, obviamente, porém, a maioria esqueceu essa temática. E em nome de Jesus, o convite do Missio Day é que você possa lembrar dessa mensagem hoje. Nós estamos comemorando a Páscoa, sobre a ressurreição, a morte de Jesus. E ele fez isso para que pudesse voltar e nos buscar, nos dar um novo céu, uma nova terra. Quando Jesus ascende aos céus, ele está dizendo para os discípulos o seguinte: olha, não fiquem aí parados.
viver nas suas vidas. Agora eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou pedir conta de cada coração, de cada dia, de cada mês, de cada ano que você viveu. O que você tem feito para a eternidade? Existe uma coisa que Jesus deixou para que todo discípulo dele fizesse. Jesus ascende aos céus e diz para eles o seguinte: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a missão de todo discípulo de Jesus. A missão de um discípulo de Jesus não é ser feliz. Sim, Deus quer nos fazer felizes, mas segundo a vontade dele. A missão de um discípulo de Jesus é cumprir a vontade de Deus, independente do que isso vai custar na vida do discípulo. É por isso que Jesus diz que você não pode ser um discípulo de Jesus se você não amar mais a Jesus do que todas as coisas. Por isso, meu convite para você hoje é você colocar o seu coração diante do Senhor e reconhecer que o seu coração está longe de ansiar pela eternidade. E se porventura você está aqui no vídeo comigo e você está ansiando por esse Jesus que voltará, deixe um comentário. Diga aí no comentário: eu estou esperando pela volta de Jesus. A volta de Jesus será marcante. Ela transformará o nosso corpo. Ela transformará o universo. Ela transformará o céu e a terra. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, nem lágrimas, nem lamento, nem pecados. Tudo isso porque Jesus um dia vai voltar. E a nossa missão é tornar esse Jesus conhecido. Porém, muitos de nós estamos preocupados. E Jesus nos alertou sobre isso, preocupados com o nosso dia a dia, presos à nossa rotina do dia a dia. E isso nos distancia do que é de verdade viver o Evangelho de Jesus. Isso nos separa. E o convite de Jesus para nós é: vamos analisar a nossa vida, vamos olhar para dentro dos nossos corações e ver de fato se estamos ansiando pela volta do Messias, se estamos esperando pela vinda de Jesus. Porque se estivermos esperando pela vinda de Jesus, de fato a nossa vida vai falar sobre isso. De fato, a nossa vida, ela vai clamar como João Batista clamou no deserto. Sua vida, ela tem testemunhado desse Jesus que voltará. A sua vida, de fato, tem mostrado para as pessoas que estão em sua volta que Jesus está voltando. Ou você está preso no dia a dia da sua vida, esquecendo de que a sua vida é uma mensagem, é uma carta para cada pessoa que está próximo e próxima de você. Jesus está dizendo para mim e para você: o que você está fazendo? Assim como eu ascendi ao céu, assim eu também voltarei. Então não fique preso ao seu dia a dia, mas ore, busque a Deus. Diga como Jonathan Edwards: põe a eternidade nos meus olhos, Senhor. Me ajude a ansiar mais pela tua segunda vinda. Me ajude a ser um cristão não medíocre, mas a ser um cristão ardente, que anseia pela eternidade, que vive uma vida de oração intensa, que vive uma vida de testemunho intenso. Que Deus te abençoe. Eu sou Gustavo Neves, estou aqui para pregar o evangelho para você. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Amém.